No início da história de Sansão, Israel sofria sob o domínio opressor dos filisteus. Nascido para cumprir uma missão divina, Sansão foi designado como nazireu desde o nascimento e abençoado com uma força imensa para realizar os planos de Deus. Sua história está registrada no livro de Juízes. O relato conta que os israelitas mais uma vez cometeram atos que desagradaram ao Senhor, resultando em sua submissão aos filisteus por 40 anos. Juízes 13:1. Nesse contexto, a narrativa se volta para um homem chamado Manoá, da cidade de Zorá, pertencente à tribo de Dan. A esposa de Manoá não podia ter filhos. Juízes 13:2. No entanto, um momento decisivo acontece quando um anjo do Senhor a visita e profetiza o nascimento de um filho que libertaria Israel de seus opressores. Juízes 13:3. A mensagem do anjo para a esposa de Manoá foi clara e milagrosa. Embora estéril, ela conceberia e daria à luz um filho. Esse evento se assemelha a outros nascimentos marcantes na Bíblia, como o de Isaac no Antigo Testamento e o de João no Novo Testamento, onde concepções milagrosas deram origem a figuras centrais da história bíblica. O menino estava destinado a ser o salvador de Israel contra a dominação filisteia e deveria ser criado sob as regras do voto nazireu, diferenciando-se de juízes anteriores de maneira única. Esse voto está descrito em Números 6, versículos 1-5, onde o Senhor instrui Moisés a transmitir aos israelitas as diretrizes para aqueles que desejam se consagrar como nazireus. Qualquer pessoa que fizesse esse voto deveria se abster de qualquer produto derivado da videira, incluindo vinho, bebidas fermentadas, vinagre, suco de uva e até mesmo uvas ou passas. Durante o período do voto, não poderiam consumir nada vindo da videira, nem cortar o cabelo, deixando-o crescer como símbolo de santidade e dedicação ao Senhor até o término do compromisso. Isso significava que Sansão não poderia beber vinho nem cerveja, tampouco cortar o cabelo. Curiosamente, o anjo também instruiu a esposa de Manoá a evitar vinho e cerveja durante a gravidez e a não comer nada impuro, consagrando assim seu filho como nazireu antes mesmo de seu nascimento. Embora o anjo tenha dado essas instruções diretamente à esposa de Manoá, ela imediatamente contou a seu marido sobre a notícia extraordinária. Juízes 13:8-13. Em resposta, Manoá orou com fervor, pedindo que o anjo retornasse e desse mais orientações sobre como criar o filho destinado a essa missão divina. Deus atendeu ao pedido de Manoá, e o anjo apareceu novamente, desta vez à mulher, enquanto ela estava no campo, sem a presença de seu marido. Ao ver o anjo novamente, a mulher correu para buscar Manoá, dizendo animada: "O homem que me visitou antes apareceu para mim mais uma vez." Movido por sua urgência, Manoá imediatamente a seguiu até onde o visitante estava. Ao chegar, perguntou: "Você é o homem que falou com minha esposa?" E o visitante confirmou: "Sou eu." Ansioso por confirmação e mais instruções, Manoá perguntou: "Que tudo o que disseste se cumpra. Como deve ser a vida e a missão do menino que nascerá?" O anjo reiterou a importância da obediência, dizendo: "Que sua esposa siga com atenção tudo o que ordenei. Ela não deve consumir nada da videira, nem beber vinho, ou qualquer bebida semelhante, nem comer nada impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei." Manoá, talvez sem perceber que estava diante de um mensageiro divino e pensando tratar-se apenas de um profeta, fez um convite gentil: "Fique conosco e prepararemos um cabrito para você." O visitante concordou em permanecer, mas recusou a refeição, sugerindo que, em vez disso, seria mais apropriado oferecer um holocausto ao Senhor. Quando Manoá colocou a oferta queimada sobre a rocha, conforme instruído, o visitante realizou um ato milagroso.
subiu aos céus no meio das chamas. Ao testemunhar isso, Manoá e sua esposa caíram com o rosto em terra, tomados pelo temor. Aterrorizado, Manoá exclamou: certamente estamos condenados à morte, pois vimos a Deus. Ele compreendeu que o anjo do Senhor era uma presença divina. Juízes 14, 19 a 24. Manoá havia preparado o cabrito e a oferta de cereais, colocando-os sobre a rocha dedicada ao Senhor. Enquanto observavam, algo extraordinário aconteceu. À medida que as chamas subiam do altar em direção ao céu, o anjo do Senhor subiu com elas. Percebendo que o anjo não apareceria novamente, Manoá reconheceu a verdadeira identidade do visitante e temeu por suas vidas, dizendo: certamente morreremos, pois vimos a Deus. No entanto, sua esposa o tranquilizou, argumentando: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado nossas ofertas, nem nos teria mostrado todas essas maravilhas, nem nos teria revelado tais promessas. Com o passar do tempo, a mulher deu à luz um filho e o chamou de Sansão. À medida que crescia, as bênçãos do Senhor estavam sobre ele, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estaol. Embora a vida de Sansão tenha sido marcada por escolhas questionáveis, sua história demonstra que Deus pode usar até mesmo pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. Apesar de ter sido separado desde o nascimento, ele era humano e um instrumento da obra divina. Sansão viajou para Tímna, onde se encantou por uma jovem filisteia. Ao retornar para casa, expressou o desejo de se casar com ela. Preocupados, seus pais o aconselharam a não se unir a alguém de fora de seu povo, especialmente uma filisteia, que não fazia parte dos escolhidos de Deus. No entanto, sem que eles soubessem, essa atração fazia parte de um plano divino que criaria um motivo para o confronto com os filisteus, que dominavam Israel naquela época. Juízes 14, 1 a 4. Sansão insistiu com seus pais, dizendo: vi uma mulher em Tímna, tragam-na para mim como esposa. Seus pais questionaram se não havia uma mulher adequada entre seu próprio povo ou parentes, e por que ele desejava se casar com uma filisteia incircuncisa. Apesar das preocupações deles, Sansão manteve sua decisão, declarando: ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que essa situação estava sendo conduzida pelo Senhor, que pretendia usá-la como uma oportunidade para desafiar o domínio filisteu. Enquanto Sansão viajava de volta a Tímna para encontrar sua futura esposa, encontrou um jovem leão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele derrotou o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Esse feito foi um claro sinal de que ele havia recebido força divina para uma missão especial. Juízes 14, 5 a 7. Seguindo viagem com seus pais até Tímna, ao se aproximarem das vinhas, um leão jovem avançou contra ele. Tomado por uma força divina, Sansão o matou com facilidade, sem contar nada a seus pais. Depois disso, continuou até a cidade, encontrou a mulher novamente e sua afeição por ela aumentou. No que provavelmente foi sua celebração de noivado, Sansão decidiu desafiar seus convidados filisteus com um enigma durante o banquete, oferecendo 30 mudas de roupa como prêmio, um sinal significativo de honra e riqueza na época. Inspirado por seu recente encontro com um leão morto, onde encontrou mel em sua carcaça, ele criou o enigma: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Juízes 14, 10 a 14. O pai de Sansão visitou a família da noiva, e lá Sansão realizou um banquete, conforme era tradição entre os jovens. Os presentes escolheram 30 homens para acompanhá-lo, e então ele propôs o desafio: se resolverem meu enigma dentro dos 7 dias desta festa, darei a vocês 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupa. Se falharem, vocês me darão o mesmo. Interessados, os homens pediram que ele dissesse o enigma, e Sansão o recitou. Durante 3 dias, ninguém conseguiu resolver.
A frustração tomou conta dos filisteus à medida que o tempo passava sem uma solução. Desesperados, eles ameaçaram a noiva de Sansão e sua família de morte caso ela não descobrisse a resposta e a entregasse a eles. Sob forte pressão, ela insistiu com Sansão durante todo o banquete, chorando por 7 dias até que, desgastado por suas súplicas incessantes, ele finalmente revelou o segredo. Imediatamente, ela contou a resposta aos homens filisteus. Quando os homens deram a resposta correta, Sansão percebeu de onde haviam obtido a informação. Furioso e tomado pelo Espírito do Senhor, ele foi até outra cidade, matou 30 homens e pegou suas roupas para pagar a aposta. Após esse ato violento, voltou para casa e deixou sua esposa para trás. Com o tempo, Sansão continuou causando estragos entre os filisteus. Ele tentou visitar sua esposa, mas seu sogro o impediu, pois já a havia dado a outro homem, pensando que Sansão não a queria mais. Revoltado, Sansão arquitetou uma vingança incendiária. Capturou 300 raposas, amarrou suas caudas em pares, prendeu tochas nelas, acendeu o fogo e as soltou nos campos dos filisteus, destruindo plantações, vinhedos e oliveiras. Juízes 15, 1-5. Algum tempo depois, durante a colheita de trigo, Sansão levou um cabrito e tentou visitar sua esposa. Declarou: "Vou ao quarto da minha esposa." Mas seu sogro o impediu, dizendo: "Pensei que você a desprezava e a dei a outro. Por que não casa com a irmã mais nova dela? Ela é ainda mais bonita." Diante disso, Sansão respondeu: "Agora estou justificado em me vingar dos filisteus e lhes causarei grande dano." Em seguida, ele capturou 300 raposas, amarrou-as em pares, prendeu tochas em suas caudas, acendeu-as e soltou os animais nos campos dos filisteus, incendiando não apenas as plantações, mas também os vinhedos e os olivais. Em retaliação, os filisteus mataram a esposa de Sansão e seu pai. Furioso, Sansão vingou suas mortes com sua força imbatível. Juízes 15, 6-8. Quando os filisteus descobriram que Sansão era o responsável pela destruição, incendiaram sua esposa e seu sogro. Então Sansão declarou: "Já que fizeram isso, não descansarei até me vingar." Em seguida, lançou um ataque feroz e matou muitos deles. Depois, retirou-se para uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus, determinados a capturá-lo, cercaram um povoado em Judá, onde Sansão estava escondido. Para acalmar os filisteus, 3.000 homens de Judá foram até ele e o repreenderam por provocar seus opressores. Ironia do destino, eles estavam prestes a entregar aquele que Deus enviara para libertá-los do domínio filisteu. Sansão concordou em se render, mas apenas depois que eles garantiram que não o matariam com as próprias mãos. Juízes 15, 12-13. Eles lhe disseram: "Viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus." Sansão respondeu: "Prometam-me que não me matarão vocês mesmos." "Concordamos", responderam eles. "Apenas o prenderemos e o entregaremos a eles. Não tiraremos sua vida." Com isso, amarraram-no com 2 cordas novas e o escoltaram para fora da rocha. Quando os filisteus viram Sansão se aproximando amarrado, gritaram em triunfo. No entanto, naquele momento crítico, o Espírito do Senhor tomou Sansão com grande poder. Isso significava problemas para os filisteus, pois a última coisa que precisavam era enfrentar um adversário fortalecido pelo poder divino. Subjugado pela força do Espírito, Sansão rompeu as cordas como se fossem fios de linho queimados. Pegando uma mandíbula de jumento recém-caída, ele a usou para derrotar 1.000 homens, realizando um feito que só poderia ser explicado pela intervenção de Deus. Juízes 15, 14-15. Ao se aproximar de Leí, os filisteus avançaram contra ele aos gritos. O Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Sansão. As cordas em seus braços se desfizeram como cinzas, e os laços caíram de seus pulsos.
Ele então pegou uma mandíbula fresca de jumento, golpeou seus inimigos e derrotou 1000 homens. Após essa vitória, uma sede intensa o dominou, e ele clamou ao Senhor. Em resposta, Deus o reanimou com misericórdia e fez jorrar uma fonte de água. Sansão deu a ela o nome de Fonte do que Clama e continuou a liderar Israel por 20 anos, Juízes 15, 18 a 20. Tomado por uma sede extrema após a batalha, Sansão clamou ao Senhor dizendo: Tu concedeste ao teu servo essa grande vitória. Agora morrerei de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos. Em resposta, Deus abriu milagrosamente uma cavidade em Leí e dela brotou água. Sansão bebeu, recuperou as forças e foi revigorado. Assim, a fonte foi chamada de En-Hacoré e permanece em Leí até hoje. Durante 20 anos, Sansão julgou Israel no período do domínio filisteu, quando o Espírito do Senhor capacitava Sansão. Isso significava uma intervenção divina, um tema recorrente no Antigo Testamento, onde o Espírito de Deus se manifestava em momentos específicos para cumprir seus propósitos. No entanto, a partir do Novo Testamento, como declarado em Efésios 1, 13 a 14, o Espírito de Deus passou a habitar permanentemente em todo aquele que crê, servindo como garantia da nossa herança até a redenção dos que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Romanos 8:9 esclarece que estar no Espírito, em vez de na carne, caracteriza um verdadeiro crente, destacando a mudança transformadora após a ressurreição, quando a presença contínua do Espírito substituiu manifestações temporárias. O mesmo Espírito poderoso que agiu através de Sansão continua a operar em nós hoje, nos exortando, como afirma Gálatas 5:16, a viver pelo Espírito e resistir aos desejos da carne. Esse chamado à vida espiritual também é reforçado em Efésios 5:18, que contrasta os efeitos da embriaguez com a plenitude do Espírito, guiando os crentes a viverem sob a influência divina em vez de se renderem aos excessos do mundo. Neste momento, as decisões de Sansão tornaram-se cada vez mais preocupantes. Ele viajou para Gaza, onde encontrou uma prostituta e passou a noite com ela. Durante muitos anos, os israelitas haviam, de forma simbólica, se prostituído ao adorar outros deuses, como mencionado em Juízes 2:17, ignorando seus juízes e seguindo divindades estrangeiras, afastando-se do caminho de seus antepassados e desconsiderando os mandamentos do Senhor. Eles se envolveram profundamente com os costumes pagãos da época, traindo sua aliança com Deus. Nesse período de sua vida, Sansão, como líder de Israel, refletia abertamente os mesmos fracassos espirituais do povo, preparando o cenário para sua própria queda. Enquanto estava em Gaza, os filisteus descobriram sua presença e acreditaram que poderiam capturá-lo. Eles vigiaram os portões da cidade, esperando prendê-lo. No entanto, quando Sansão decidiu partir, demonstrou sua força impressionante, arrancando os portões da cidade junto com os postes que os sustentavam, colocando-os sobre os ombros e carregando-os até o topo de uma colina diante de Hebron. Um feito impossível para uma pessoa comum, mesmo em um percurso curto e plano. Esse ato mostrou que, apesar de seu afastamento do caminho de Deus, a presença divina ainda estava com ele. No meio desse declínio, Dalila surgiu em sua vida, como relatado em Juízes 16, 1 a 4, marcando um momento decisivo. Em outra visita a Gaza, depois de passar a noite com uma prostituta, os moradores planejaram matá-lo ao amanhecer. No entanto, Sansão escapou no meio da noite, arrancando novamente os portões da cidade e transportando-os até uma colina que dava vista para Hebrom. Mais tarde, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Sua origem étnica exata não é clara, mas ela se alinhou abertamente com os filisteus, movida especialmente pela promessa de prata. Os líderes filisteus a procuraram com uma oferta tentadora,
descobrir o segredo da força extraordinária de Sansão para que pudessem capturá-lo e torná-lo impotente. Eles lhe prometeram uma grande recompensa, cada líder oferecendo 1.100 peças de prata por sua cooperação. Juízes 16, 5. Dalila tentou 3 vezes arrancar de Sansão o segredo de sua força, enquanto os filisteus aguardavam para atacá-lo. Em todas as ocasiões, ele a enganou com explicações falsas. Apesar disso, Dalila persistiu e aos poucos minou sua resistência. Por fim, ela usou a mesma estratégia que a primeira esposa de Sansão havia utilizado para traí-lo aos filisteus. Dalila questionou seu amor, desafiando-o a provar seus sentimentos ao revelar seu maior segredo. Juízes 16, 6 a 14. Assim, Dalila pressionou Sansão, pedindo-lhe que revelasse a fonte de sua força e como poderia ser dominado. Ele lhe deu outra resposta enganosa. Disse que perderia sua força se fosse amarrado com 7 tiras de tendões frescos que ainda não tivessem secado. Os líderes filisteus forneceram essas tiras a Dalila e ela as usou para amarrá-lo, enquanto homens armados esperavam escondidos no quarto. Então ela gritou: "Sansão, os filisteus estão sobre você!" Mas ao despertar, ele rompeu as tiras com facilidade, como se fossem fios queimados pelo fogo, mantendo o verdadeiro segredo de sua força oculto. Dalila ficou irritada e o confrontou. "Você me enganou e zombou de mim. Agora me diga, como você pode ser dominado?" Sansão respondeu: "Se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem." Dalila seguiu sua orientação e o amarrou com novas cordas. Com os homens ainda escondidos no quarto, ela gritou: "Sansão, os filisteus estão aqui!" No entanto, ele quebrou as cordas de seus braços com a mesma facilidade de quem rompe um fio frágil. Dalila o desafiou novamente, sentindo-se traída. "Você tem zombado de mim repetidamente e mentido. Diga-me como pode ser dominado." Ele respondeu: "Se entrelaçarem as 7 tranças do meu cabelo no tear e as fixarem com um pino, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem." Enquanto ele dormia, Dalila teceu suas tranças no tear e as prendeu com um pino. Mais uma vez ela gritou: "Sansão, os filisteus estão sobre você." Ele acordou e arrancou o pino e o tecido do tear. Dalila, frustrada, o repreendeu por zombar de seus sentimentos, deixando claro que não acreditava no amor dele. Cansado de sua insistência contínua, Sansão finalmente revelou a verdade. "Minha força me abandonará se meu cabelo for cortado, e me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem." Juízes 16, 16, 17. Dalila, magoada com sua falta de confiança, lamentou: "Como pode dizer que me ama se não compartilha seus segredos comigo? Você me enganou 3 vezes e ainda não revelou a fonte de sua grande força." Sua persistência foi tanta que Sansão, completamente exausto, acabou confessando tudo. "Nenhuma navalha jamais tocou minha cabeça", admitiu. "Fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se meu cabelo for cortado, perderei minha força e ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem." Dalila agiu rapidamente. Enquanto Sansão descansava em seu colo, ela mandou cortar seus cabelos, enquanto os líderes filisteus, que trouxeram o pagamento, aguardavam por perto. Assim, sua traição foi concluída. Quando Sansão perdeu sua força, a gravidade da situação foi evidente. Ao despertar, Sansão pensou que poderia se libertar como antes, sem perceber que o Senhor já não estava com ele. Seu erro fatal foi confiar mais em Dalila do que em Deus, um equívoco que lhe custou caro. Isso mostra que nenhum vínculo terreno deve superar a conexão com Deus. Como consequência, Sansão sofreu imensamente. Teve seus olhos arrancados, foi preso e forçado a trabalhar no cárcere dos filisteus. Os inimigos de Deus agora controlavam seu destino.
Esse episódio ensina que afastar-se de Deus abre caminho para que o mal domine. Conforme Juízes 16, 18 a 22, quando Dalila teve certeza do segredo de Sansão, alertou os governantes filisteus. Ele me contou tudo. Venham mais uma vez. Eles retornaram com a prata em mãos. Dalila fez com que ele dormisse. Chamou um homem para raspar suas 7 tranças e o enfraqueceu completamente. Então gritou: Sansão, os filisteus estão aqui. Ele acordou pensando que escaparia como antes, sem perceber que Deus o havia deixado. Os filisteus o capturaram, cegaram-no e o levaram para Gaza, onde foi acorrentado e obrigado a moer grãos na prisão. No entanto, seu cabelo começou a crescer novamente após ser raspado. Neste trecho, percebe-se que os planos de Deus para Sansão ainda não haviam terminado. A narrativa destaca o crescimento de seus cabelos, símbolo da força que ele havia perdido. Esse crescimento representa sua reconciliação interna com Deus, sinalizada pela renovação de sua consagração. Essa mudança logo se tornaria evidente em uma oração que faria ao Senhor. Muitas vezes, Deus permite que alguém chegue ao ponto mais baixo para que sua atenção seja plenamente voltada para Ele. Sansão atingiu seu momento mais difícil, mas seu cabelo começou a crescer novamente. Enquanto isso, os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagon, celebrando sua vitória sobre Sansão, que agora moía grãos na prisão. Eles festejavam, acreditando que seu Deus lhes havia entregado seu maior inimigo. Durante a celebração, chamaram Sansão para entretê-los, posicionando-o entre as colunas do templo. Essa decisão preparou o caminho para sua queda. O templo estava completamente lotado, com cerca de 3.000 pessoas apenas no telhado. Percebendo a oportunidade, Sansão orou a Deus uma última vez, pedindo força para derrubar o templo. Com toda a sua força, ele empurrou as colunas e o templo desabou, esmagando os líderes filisteus e todos que estavam presentes. Em Juízes 16, 23 a 28, o texto relata que os governantes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu Deus, e proclamaram com alegria: Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Ao vê-lo, a multidão exaltou sua divindade, dizendo: Nosso Deus nos entregou o inimigo, aquele que devastou nossa terra e matou tantos dos nossos. Com grande entusiasmo, exigiram: Tragam Sansão para nos divertir. Então, Sansão foi retirado da prisão e forçado a se apresentar para eles. Quando foi colocado entre as colunas do templo, ele disse ao servo que o conduzia: Coloque-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. O templo estava cheio de espectadores, incluindo todos os líderes filisteus, e cerca de 3.000 homens e mulheres no telhado, assistindo à sua humilhação. Naquele momento, Sansão clamou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, Deus, concede-me força mais uma vez, para que eu possa me vingar dos filisteus pela perda dos meus olhos. Naquele dia, Sansão derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. Apesar de seus erros anteriores e da influência da cultura ao seu redor, Sansão é reconhecido em Hebreus 11:32 a 33 como um exemplo de fé, ao lado de figuras respeitadas do Antigo Testamento como Daniel. Esse reconhecimento deve trazer esperança a todos. Embora Sansão estivesse longe de ser perfeito, ele compreendeu uma verdade essencial: Deus podia usá-lo para cumprir seus propósitos. Assim, devemos confiar plenamente em Deus, alinhar-nos com seus planos para a nossa vida e dedicar-nos inteiramente ao seu serviço. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais histórias incríveis. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade.
Além disso, adoraríamos saber sua opinião, então deixe um comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos ou dúvidas. Obrigado por assistir.